E aí galera, você que está acompanhando a websérie Na Rota da Med, hoje a gente vai fazer um vídeo aí um pouco diferente, que é um vídeo de perguntas e respostas, né? Você que fez a pergunta através do nosso Instagram, coruja.sábia, aliás, acompanhe o nosso Instagram, porque diariamente nós temos dicas quentes ali que podem ajudar você no vestibular. E nós vamos fazer um bate-papo aqui com o Felipe, em que ele vai dar algumas instruções, responder, atender a você que está sempre aí interagindo com a gente. Tá? Eu sou o professor João Lucas e hoje nós estamos aqui, né, com o nosso protagonista da websérie, o Felipe Oliveira. Como é que você está, Felipe? Tudo bem? E aí, João, beleza? Tudo certo? E aí, galera que está acompanhando a série? Vamos lá. Muito legal, gente, você que está nos acompanhando. Olha só, a primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade, não é uma pergunta de você aí, que é o nosso espectador, é uma pergunta que eu tô curioso mesmo para saber do Felipe. Porque a gente lançou essa websérie faz aí ao redor de um mês e nós já temos aí vários vídeos com mais de 1000 visualizações. E a websérie, ela veio para ajudar você na sua conquista, na sua jornada. Eu queria saber como é que você, Felipe, está se sentindo com isso, né? Com o fato de muita gente estar sendo ajudada. Eu já tive feedbacks aí de alunos de que, nossa, eu assisti esse vídeo, comecei a mudar meu comportamento. Essa sensação de ajudar as pessoas através da websérie, né? Como que isso está sendo para você? Então, João, a ideia sempre foi com a série, com os vídeos, sempre foi ajudar a galera. Porque quando eu fui aprovado, muita gente veio falar comigo, as pessoas tinham dúvidas muito parecidas e eu achei que eu podia ajudar muito mais gente se eu conseguisse, de alguma maneira, falar com mais pessoas. Então eu pensei eu mesmo em fazer alguma coisa, aí foi quando você me chamou. Então foi muito legal, eu sinto que eu estou conseguindo ajudar bastante gente, ajudar bastante as pessoas e eu estou muito feliz, assim, a galera já veio falar comigo e um prazer, assim, ajudar a galera, fico muito feliz. Que legal, muito legal essa oportunidade da gente estar podendo ajudar, né? E essa sensação de a nossa experiência servir para outras pessoas, porque a gente na vida pode aprender muito com a experiência dos outros. Então, vamos começar aí com algumas perguntas, hein? Olha só, a Isa Santos Guimarães pergunta qual a sensação de fazer a melhor faculdade de medicina do Brasil, a sensação de estar na USP. Como que é isso para você, cara? Nossa, João, assim, uma honra, é um prazer. É o sonho de muita gente, era o meu sonho fazer medicina aqui. E assim, é muito legal porque a gente dá de cara todo dia com coisas que são muito bizarras, assim, incríveis. Às vezes a gente está tendo aula com caras e a gente até esquece que o cara trabalhou com gente que ganhou Nobel, trabalhou com a galera de Harvard, assim, sabe? Então é uma puta experiência. E, assim, é um prazer, assim, não tem nem o que falar. É uma coisa que eu tenho que me lembrar todo dia do privilégio que eu tô tendo mesmo. É muito legal. Ah, muito legal. E assim, é interessante a gente perceber, né, que o Felipe, ele conta dessa empolgação que ele tem, porque a gente percebe que a medicina tá nele, né, uma coisa que ele realmente gosta, que ele é apaixonado. Já falou sobre isso em vídeos anteriores, lá no nosso primeiro bate-papo. Então, acho que fica legal a gente pensar sobre isso. Por que que a gente está fazendo aquela profissão, né? É porque vem de nós, a gente gosta, a gente se sente bem ali nela? Ou será que eu estou pensando num status, num reconhecimento da minha família, num reconhecimento dos amigos? Porque se a gente estiver pensando em fazer uma profissão simplesmente pelo que os outros vão pensar de nós, talvez a gente não esteja no caminho certo. Agora, quando é uma coisa que vem de dentro assim, uma coisa apaixonante, acho que deve estar sendo legal isso para você nesse começo, porque aquelas matérias pesadas, dizem que a anatomia, por exemplo, você tem que memorizar quase 1000 nomes na primeira prova, mas para quem gosta é uma coisa que tem ali a sua certa diversão, é por aí também, né? É isso aí. Realmente as matérias do ciclo básico, que são os primeiros 2 anos, são bem cansativas e bem maçantes até. Só que você coloca na sua cabeça que você está, assim, com o pé dentro do HC, com o pé dentro ali da melhor faculdade do país, né? Então, assim, tudo vale a pena, sabe? Você vai estudando, vai ralando ali, só que você sabe que no final vai tudo valer a pena. É muito legal mesmo. Que legal. Vamos para mais uma pergunta. Então, olha só, a Lívia Placite, que aliás está sempre com a gente, viu? Abração para você, Lívia. Pergunta a maior dificuldade que você superou no seu cursinho. Tem alguma assim que você fala, meu, isso aqui não era fácil, mas eu consegui lidar com isso? Tem. E, inclusive, foi um dos maiores fatores para eu ter sido aprovado. Foi eu tive que aprender a ser organizado e disciplinado. Quem vê os vídeos eu falando aí que tem que fazer tabela para tudo, tem que organizar tudo, nem imagina que no terceiro colegial mesmo eu era totalmente desorganizado, era um cara até meio perdido, assim.
esquecia de fazer a tarefa, assim, era bizarro. E no cursinho, assim, foi quando eu falei, não, eu preciso aprender a me organizar, eu preciso aprender a ser disciplinado, e foi quando eu aprendi. Então, assim, fez uma diferença gigantesca, foi difícil pra caramba, eu não tinha esse costume, mas valeu totalmente a pena e foi um dos fatores mais importantes. Então, assim, aprender a ser bem organizado e aprender a seguir essa organização, ser bem disciplinado, foi, assim, mais difícil, mas foi o que trouxe mais resultados também. Ah, muito legal, hein, gente? Olha só, essa questão da organização o Felipe já contou em alguns vídeos, né, da nossa websérie. A gente também no próprio Coruja Sabe já fez vídeos sobre organização, isso é super fundamental. Isso pode ter a ver com uma pergunta, né, do Fioroto Giulia, né, que a gente vai ter aqui desse Insta. Como posso me motivar diariamente para me preparar para os vestibulares? Essa questão da motivação. Porque eu lembro que você conta num vídeo que, assim, motivado diariamente mesmo, a pessoa não vai necessariamente estar, é muito difícil, porque, como a gente já falou, você falou em vários vídeos, a rotina é cansativa. Então, a questão da organização, ela te ajuda a manter motivado no sentido de, bom, o que eu tenho para cumprir hoje é isso, então não tem muita escolha, eu vou lá e faço. É por aí, assim? Exatamente, João. A motivação é muito importante, ela com certeza tem o seu lugar, só que no dia a dia, principalmente depois de muito tempo de estudo, muitos dias, muitas semanas estudando, a motivação acaba, isso é normal e tudo bem. Não é esperado que você fique motivado o ano inteiro, 24 horas por dia. Sim. E aí que entra a importância de ser organizado. Se você perde a motivação, você não pode só porque você perder a motivação, você parar de estudar. Não, se você perde a motivação, entre aspas, no caso, né? Ou a motivação diminui um pouco, mas você continua estudando porque você está focado, porque você sabe o que tem que ser feito, entendeu? Então, você não pode esperar sempre que você vai contar com o fato de estar motivado. Às vezes você não vai estar motivado, mas é importante que você estude do mesmo jeito. Então, é legal ser bem organizado. Mas, assim, o que eu fazia, acho que é uma coisa que eu nunca contei aqui no canal, eu sempre gostei muito de música, né? Então, eu ficava vendo vídeo da bateria da faculdade toda hora, assim, principalmente na reta final, assim, porque isso me ajudava. Não sei, é meio até engraçado. Meu irmão conta que ele ficava de saco cheio, que ele ficava ouvindo ficava ouvindo música de bateria do meu quarto o dia inteiro. Mas eu ficava vendo, assim, era uma coisa que motivava. Então, às vezes, pesquisar sobre a faculdade, num dia que você tá meio bad, assim, às vezes é legal, só para ver, tipo assim, ó, esse é o meu objetivo, é para isso que eu tô estudando, esse é o porquê de eu estar aqui, entendeu? Pode ajudar. Não, legal pra caramba. Então, assim, como essa questão de se ver um pouquinho na faculdade pode ajudar, não perca aí que em outros episódios que virão na websérie Na Rota da Média, o Felipe vai contar um pouquinho mais de como que é a faculdade. Mas fica essa mensagem super importante para você, gente, que um vencedor, um guerreiro, ele vai passar pelos momentos em que ele está mais para baixo, né? É super normal, porque às vezes a gente acha que a pessoa que passou, que ela chegou lá, que ela estava o tempo inteiro 100%. Não, gente, vai ter um momento que a gente vai estar mais triste. Hoje é um dia que eu não estou tão animado, mas quando você está organizado e fala o que tem para hoje é isso, que legal, né? É uma dica bastante legal do Felipe. Aí uma pergunta que tem aqui, ó, do Pedro Vitor Belucci. Como você fez para lidar com a ansiedade e pressão nas semanas das provas que iria fazer, né? Você já até gravou vídeo sobre isso, mas assim, aquela semana específica é muito normal a gente se sentir ansioso. Eu presencio isso várias vezes também nas portas dos vestibulares, os alunos mais tensos, né? Até a gente dar aquele abraço para liberar ocitocina, para dar bem-estar. Não é fácil para o estudante na reta final. A gente vê, inclusive, pais de alunos sofrendo ali na porta, junto com os alunos, para diminuir um pouquinho isso. Você tinha alguma tática especial? O que você pode falar um pouquinho para nós? João, acho que a ansiedade na reta final, assim, é o que mais acontece e é uma das coisas que a gente tem que tentar controlar. Porque pode, inclusive, acabar com o seu rendimento ali na prova, né? Se você ficar muito ansioso e tal. Então, a minha dica é que você confie no trabalho que você fez. Você saiba confiar em você mesmo, sabe? Tenha a confiança de que você estudou, você se dedicou, você fez o que tinha que ser feito. E por isso que eu acho que é importante você se dedicar bastante durante o ano. Porque aí quando chegar, eu tinha essa sensação pelo menos. Quando chegou a semana da prova, eu falei assim, eu não sei se eu vou passar ou não, mas eu sei que tudo que eu podia fazer eu fiz. Entendeu? Então foi isso uma sensação que me confortou bastante. E é isso que eu sugiro que vocês busquem. Estudar bastante, se dedicar para quando chegar a hora, não esperar uma aprovação, não ficar ansioso esperando ser aprovado. Mas saber que sendo aprovado ou não, a minha parte eu fiz. Então não
não tem porque eu me sentir muito nervoso, assim. Muito legal isso aí, viu, não que eu não me senti nervoso, muito pelo contrário, eu me senti bastante nervoso. Super normal, né? Mas isso me ajudou a controlar, assim, a emoção e tal. Confiar no trabalho que você fez. Ah, entendo. E assim, pô, legal essa mensagem do Felipe, gente, porque é muito importante. Quando a gente sente que a gente fez o nosso melhor, né? A gente está fazendo o nosso melhor, pô, eu tenho que desencanar do que os outros estão pensando de mim, dessa pressão externa, né? Se você, por exemplo, é aquele estudante que tem pressão da família, que está com medo de chegar no Natal e todo mundo perguntar, e aí, foi para a segunda fase, não foi, né? Vai fazer cursinho de novo. Gente, acho que quando a gente tem a consciência que nós estamos fazendo o nosso melhor, simplesmente, vamos deixar acontecer, porque eu estou fazendo o meu melhor. E isso ajuda a aliviar a pressão. Bastante interessante, muito legal essa pergunta que deu a oportunidade para a gente tocar nesse tema. Agora, tem uma outra pergunta aqui, quero ler para você, do José V. Calzone. Que pergunta legal, hein? Quantos acertos você costumava fazer nos simulados tipo FUVEST? Ou mesmo nas provas antigas, né? Ele até agradece. Um abraço aí para você, José. Fala um pouquinho, por exemplo, eu quando eu fiz vestibular, eu tive essa sensação. Os pontos que eu fazia ali durante os meus simulados, na FUVEST eu fui um pouquinho melhor. Então, assim, eu realmente pude me pautar durante o ano que eu estava no caminho certo, que eu estava ali dentro da minha nota de corte. Para você, aconteceu isso também? Você estava mais ou menos na média? Aconteceu, João. Inclusive, eu fiz cursinho no cursinho aqui de Ribeirão Preto, e, inclusive, eu usava os simulados como uma maneira de guiar o meu estudo, né? Então, eu sabia que se eu precisava, por exemplo, a nota corte tinha sido 72, se eu não me engano, no ano anterior. Então, eu sabia que eu tinha que ficar nessa média mais ou menos para mais, né? Então, eu usava os resultados dos simulados para me guiar durante o meu ano de estudo. Então, eu ia, por exemplo, eu via se eu estava acertando mais ou menos história, mais ou menos geografia. Então, fica aí uma dica. Use os simulados a seu favor. Saiba ver onde você está errando, por que você está errando. E eu ficava mais ou menos na média de uns 80 acertos. Comigo foi ao contrário. Você falou que acertou mais que os simulados. Eu acertei um pouco menos. Eu fazia uma média de 80 e no dia da FUVEST eu fiz 74. Mas dá para ter uma noção muito boa. Dá para ter uma noção muito boa. Então, assim, na sua opinião, na minha também, né, como professor, a nota da FUVEST ou da Unesp, do vestibular que você vai prestar, ela não vai ser muito distante do que está acontecendo no simulado. Não, com certeza. O simulado, geralmente, eles são feitos baseados no estilo da prova. Então, provavelmente vai ser uma coisa naquela média. Então, é importante que você use ele a seu favor. Não simplesmente vai lá fazer para ver como que está. Saiba analisar os dados e saiba lidar com eles de maneira a tornar seu estudo mais efetivo. Ah, legal pra caramba, hein, gente? Então, fica essa dica aí. Você percebe, né, que simulados, eles estão ali para simular mesmo. O próprio nome já diz, então a gente tem que procurar aprender com eles. Como você tocou no assunto da nota de corte, então eu vou fazer uma pergunta aqui, que foi o Insta Downy.Liwa, que perguntou: quantos pontos precisa para passar em educação física? Pô, essa aí, se o Felipe souber, eu vou dar 3 cambalhotas aqui no estúdio. Você não vai ter a menor noção disso aí, né? Menor noção, tem ideia. Então, bom, a gente está na websérie aqui na Rota da Med, gente, mas que fique claro que nós estamos aqui para ajudar todos os vestibulandos, tá? Porque medicina é aquele curso que está lá no topo, então acho que quem passa em medicina na USP, entre aspas, passa em qualquer coisa, tá? Mas para esse Insta, o Downy.Liwa, aqui, que quer saber da educação física, como a gente está aqui para ajudar, eu vou pedir para nossa grande amiga Dinorá, da Dinorá Produções, colocar aí na tela para você, a nota de corte de educação física com o que foi no último ano, tá? Então vai ficar aí, não vamos deixar você na mão. Aliás, tem uma outra pergunta aqui que ela vai nessa linha que bem esquisita, tá? Essa pergunta aqui, da Aisha _ Macau, acho que é assim que pronuncia, hein? Olha essa pergunta, acho que ela não foi feita para você, não. De que forma os pólipos de uma medusa realizam tarefas diferentes ao mesmo tempo? Gente, eu acho que geralmente não é para o médico que você deve perguntar sobre pólipos e medusas, hein? Então, assim, já que eu sou biólogo, vou me arriscar a responder rapidinho, hein? Os pólipos, mesmo sendo geneticamente iguais, eles podem expressar genes diferentes, tá? Então, numa colônia de pólipos, a gente pode ter pólipos fazendo coisas diferentes. São as colônias heteromorfas, a gente fala, como na caravela portuguesa, tá? Então fica essa mensagem aí, mas
preferi responder porque eu sou biólogo. É bizarro como a gente esquece as coisas depois que passa o vestibular. Eu não lembro mais nada disso. É verdade. Disso. Aliás, isso que você falou, bizarro como a gente esquece quando passa no vestibular. Por isso que é importante revisar. Como eu não revisei nada desde quando eu estudei, eu não sei mais nada. A gente esquece, a curva de memorização cai, né? Que impressionante que é isso. E nesse ponto que você tocou, uma coisa legal, né? Pra quem não sabe, gente, no nosso Instagram, coruja.sabe, eu vou deixar ele aqui embaixo de novo, a gente faz quiz todos os dias, né? Então, assim, você tem uma oportunidade de fazer um teste rápido ali, se você tá sabendo alguma coisa ou não. E nós temos ex-alunos que respondem os quizzes, e tem um aluno, né? Não vou citar o nome dele aqui agora porque eu não pedi permissão para ele, que ele tá fazendo medicina na Unesp, e vira e mexe um quiz assim que era de um assunto mais fácil, ele erra e ele manda mensagem. Caramba, velho, não tô lembrando mais nada. Eu também. Você também parece isso? É super normal, né, gente? A revisão dentro disso realmente... Só quando é biologia do corpo humano, aí eu acerto que eu tenho meio que obrigação, né? Mas quando é coisa de história, nem que é fácil, às vezes dá uns brancos, assim. E essa pergunta, né, que foi feita para o Felipe dos pólipos e das medusas, eu em particular passo muito por isso, né, gente? Porque uma das maiores especialidades que eu tenho em termos de profissão são as aulas de corpo humano, né? Então, assim, é super normal também o aluno achar que o professor de corpo humano ele é médico, né? A gente entende bastante da coisa, muitas vezes a gente está bem atualizado e tal, mas, assim, eu não posso prescrever medicamento para ninguém, porque a pergunta de assim, eu tomo isso ou eu tomo aquilo lá? Falei, meu, assim, ó, os dois, você tem uma noção, mas não sou eu que posso indicar qual é o medicamento que você vai tomar. Bastante legal. Agora vamos aqui para uma outra pergunta. A Júlia Bragueta, ela pergunta, quando começou a fazer provas dos vestibulares que ia prestar e como você se organizou para isso, né? Você acredita, Felipe, que aquela questão de fazer as provas dos anos anteriores, isso vai ajudar? E como você encaixou isso, né? Porque a gente viu que a rotina do Felipe era uma rotina bem organizada, né? Então, assim, tudo ele encaixava para não ficar aquela sensação de que ele está deixando as coisas para trás. Como é que foi isso aí para você, cara? Eu acho que fazer provas antigas do vestibular que você quer prestar é, assim, extremamente importante. Não só para treinar as matérias, mas para treinar ali o estilo de prova, né? A gente sabe que o Enem tem um estilo, que são vários textos, muitas questões, precisa de velocidade. A FUVEST é outro estilo, que são questões mais complexas que levam mais tempo. Então é importante, principalmente para quem presta vários vestibulares, sempre treinar o vestibular que você vai prestar. Então, assim, para se adaptar ali a sua resolução a cada estilo de prova. Então eu queria muito FUVEST, né? Sempre foi o meu maior objetivo. Então eu comecei junto com a revisão. E eu comecei a revisão bem cedo. Se você ver o meu vídeo lá sobre revisão, eu comecei a revisão no começo do segundo semestre, então mais ou menos já tinha começado essa época agora em setembro. Eu comecei no fim de agosto, na verdade. E junto com a revisão eu já fazia questões dos vestibulares. E inclusive vai uma dica aí pra galera. Às vezes não dá tempo de pegar e fazer o vestibular inteiro de uma vez. É difícil arrumar 4, 5 horas de uma vez numa tarde assim para fazer. Às vezes Só se você perde domingo, assim, né? Você rasga o domingo para fazer isso. Aí já não é aquela coisa mais interessante que você perde um descanso também, que é importante. O que eu sugiro é que você pode fazer blocos de questões. Então, por exemplo, você pega e faz só matemática, física e história. E aí você vai lá e faz só essas 3 matérias. Daí outro dia você faz mais 3. Aí no final da semana você vai ter feito uma FUVEST inteira, por exemplo. Isso pode ser aplicado para o Enem, para a Unesp. Sim. Mas é muito importante fazer e eu sugiro que você comece, sim, junto com a revisão. E use, inclusive, como forma de revisão, né? Entendi. E a Júlia, ela fez uma outra pergunta, que é como você fez a revisão, mas você já acabou falando um pouquinho sobre isso, que você começou a revisão cedo. Você falou em outro episódio já da importância, né? Exatamente. Da importância da revisão. E aí vou aproveitar, né, gente? Vamos fazer aquele merchan que quando o Felipe fez a revisão, né, que no ano que ele passou, ainda não existiu Coruja Sábia. Então ele mesmo chega a citar no vídeo que, assim, se tivesse o Coruja Sábia na época, ele podia ter feito a revisão de uma forma mais eficiente, né, por causa das videoaulas de 3 minutos que a gente tem. João, não conheço nada sobre isso aí, então vamos aproveitar aí, né? Vamos fazer aquele momento de intervalo, solta o merchan aí de Norá e daqui a pouquinho a gente volta. Sabe o que você conseguiria fazer com 3 horas a mais por dia? Você conseguiria dormir mais, assistir 3 episódios da sua série favorita, sair com a galera e ainda ser aprovado na universidade dos seus sonhos. Só no Coruja Sábia você aprende todo o conteúdo em apenas 3 minutos. Duvida? Arrasta pra cima e veja uma amostra de nossas videoaulas. É a partir de hoje que o seu tempo vai render mais. E aí,
aí, já viu mais ou menos como é que funciona? Então vamos lá para fazer mais as perguntinhas finais aqui que a gente pode ter, tá? Tem uma pergunta aqui, ó, que é legal, deixa eu achar ela aqui. Olha lá, do Ti Rodrigues 85, cara super gente boa que tá sempre com a gente também. Abração pro Thiago. Como controlar a pressão e o nervosismo no dia da prova? Aquele dia mesmo que você tá lá, sim, você já até falou um pouquinho sobre isso durante a semana, mas no dia. Isso vai ser um tema de um vídeo, né? O que fazer ali no dia da prova. E é bem difícil mesmo, lidar com a pressão, com a ansiedade, dormir bem na noite antes do vestibular é sempre um problema, né? E assim, eu acho que eu não tenho uma dica específica do que fazer no dia, assim. Eu sugiro que você fique perto dos seus amigos, da sua família, das pessoas que você gosta, te fazem bem ali. Tenha uma manhã bem boa, tente dormir bem durante a noite. E ali no dia do vestibular, antes de entrar no vestibular, não se isola, sabe? Não fica ali perto das pessoas que você gosta, tenta distrair a cabeça um pouco, joga um videogame, sei lá, né? Legal. Sai pra fazer uma caminhada, alguma coisa assim. Só pra, assim, na manhã do vestibular, na minha opinião, não é hora de você querer ficar revisando matéria, estudando, porque pra mim só traria mais ansiedade, entendeu? Então, que você se afaste um pouco não queira ficar estudando, e vai esparecer a cabeça mesmo, passear, vai jogar videogame, alguma coisa, só pra não ficar pensando que você vai fazer o vestibular daqui a pouco. Entendi. Isso bate um pouco com a pergunta aqui, ó, da Bárbara Tailane. Como tirar uma nota boa no Enem sem estudar? Ela mesma já coloca um monte de K aqui, né? KKKKK. Pô, Bárbara, acho que sem estudar, meu, você tem que ter assim, ou você tem a maior sorte do universo, ou aquela iluminação interplanetária que não dá nem para saber, né? Mas uma coisa que bate com isso que você está falando é o fato da gente saber que o corpo humano, gente, ele é multifatorial, ele é uma máquina biológica que não depende só dos estudos, né? A gente é um atleta mental, a gente tem que estar com as condições mentais muito boas, e isso tem a ver com o que o Felipe falou, de no dia da prova, às vezes eu fazer uma caminhada de manhã para diminuir a ansiedade, a alimentação no dia da prova. Não vamos comparar um candidato que está comendo chips durante a prova do que aquele que está comendo um chocolate amargo com pera, maçã, castanhas, né, os carboidratos de baixo índice glicêmico. Inclusive, nós temos o vídeo aqui no canal, né, que é a alimentação durante a prova. Esse vídeo a gente fez o ano passado quase numa floresta. Você vai perceber lá que tem várias cigarras cantando, tá? Não se importa com isso não. Mas ele dá dicas super legais. E é importante a gente saber isso, né? Que o vestibulando naquele dia não vai ser só o que ele estudou, mas sim também aquele preparo emocional, relaxamento, alimentação. Isso é muito importante. O vestibulando, na hora da prova, é muito mais que só o que ele estudou, é muito mais que o conteúdo que ele tem. O resultado dele depende de muito mais coisas, muito mais fatores, né? Tem o fator emocional, psicológico, tem o fator ali de como ele está naquele dia, sabe? Se ele está bem de saúde. Então, assim, são vários fatores que a gente tem que considerar. A gente não pode achar que a gente é robozinho de marcar questão, porque a gente não é, né? A gente é um ser humano. Então, tem que pensar em tudo isso. E para você, assim, naquele dia da prova especificamente, você lembra como é que era a sua alimentação, mais ou menos, assim, uma coisa que você falava, isso para mim fazia diferença? Então, no meu ano de vestibular, quando eu fiz todas as provas, eu tinha visto o vídeo do Coruja Sábia, e como eu fui aluno do João Lucas, ele falou em sala também. Ah lá. Então, eu realmente comi chocolate amargo, comi castanha, e isso dá uma diferença total, assim, né? Porque às vezes você come um doce, fica comendo doce, tomando Coca-Cola, e aí dá aquele pico de energia e depois você dá sono pra caramba, sabe? Você fica lerdo, assim, meio fadigado. Então, assim, todos esses detalhes são importantes. Não é só se você estudou ou não que vai fazer diferença na hora da aprovação. Tem muitos outros fatores que são extremamente importantes, tanto quanto o seu preparo intelectual. Legal pra caramba, né, gente? Essa questão do chocolate preto, do chocolate amargo, que eu martelo muito nessa tecla, porque a gente tem estudos que mostram que o chocolate amargo ele aumenta a irrigação sanguínea cerebral de uma maneira que faz a pessoa realmente se sentir mais disposta e melhorar o seu desempenho na prova. Flavonoides, né? Ele tem os antioxidantes, tem que ter teobromina também. O chocolate amargo é bom até para tosse, né, cara? É bom para muita coisa. É super legal a gente perceber, então, que existe um contexto, tá? A gente tem que se preocupar com aquilo, por isso que a gente tem que respeitar muito o nosso organismo, né? Não apenas achar que é só estudar, estudar, estudar. O Felipe deixa isso muito claro em outros episódios da websérie,
que ele respeitava muito o sono dele e depois organizava o tempo, ao contrário do que muitos alunos fazem, que é sair estudando até babar em cima do livro e acordar cansado no outro dia. Talvez esse não seja o melhor caminho. Então, muito legal esse bate-papo. A gente pode fazer outros em outra oportunidade, tá, gente? Continue acessando as nossas redes sociais, o nosso Insta, o nosso YouTube. Se inscreva no canal, que a gente vira e mexe está colocando conteúdos que pode te ajudar também, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e faça outras perguntas, porque numa nova oportunidade a gente também vai ter esse bate-papo. Queria agradecer, então, Felipe, por estar se dispondo, né, mais uma vez aqui a estar ajudando as pessoas através da internet, que chega para o Brasil inteiro. Dá seu parecer final aí, Felipe. Não, eu também só queria agradecer o João Lucas aí pela oportunidade, a galera que está assistindo a gente. Espero que ajude de verdade vocês. Esse canal, essa série só existe porque eu queria compartilhar as coisas que eu aprendi com o máximo de pessoas possível. Então, assim, obrigado por quem está assistindo e está acompanhando. Espero que esteja ajudando. Que legal, galera. É isso aí. Não perca os próximos episódios da websérie Na Rota da Med.